Estamos no segundo semestre de 2025 e já vai fazer 5 anos que a gente enfrentou uma pandemia, que o mundo teve que parar de vez, que as pessoas começaram a ter que fazer coisas online, fazer coisas pela internet, ter aquela porcaria de aula online, trabalho online e tudo online, tudo pela internet, tudo conectado neste mundo digital. E as pessoas simplesmente durante um ano e pouquinho tiveram que mudar de vez as suas vidas completamente. Parece até uma loucura, né? A gente que viveu essa época, e eu acho até engraçado isso, porque, tipo assim, daqui a alguns anos eu vou estar contando pros meus filhos que eu vivi essa época. A gente não tem essa noção, tá ligado? É como se fosse os nossos bisavós, os nossos avós, falando da época da gripe espanhola, sabe? Quando eles viveram aquela época, e eles falam, né, que, inclusive, alguns até dizem que a humanidade demorou para se adaptar daquela época e tal, que aquela época realmente foi muito difícil, foi muito complicado de se adaptar. E eu acho que a gente está também vivendo essa mesma situação, e a gente está vivendo esse momento, né, de exatamente a humanidade não ter se adaptado de maneira correta ou de forma certa com relação ao que aconteceu em 2020, né? O que aconteceu ali naquela pandemia, naquela situação calamitosa para o mundo inteiro. E bem, hoje eu quero falar sobre. Quero listar, na verdade, algumas coisas que eu vi depois, durante esses 5 anos, né, depois dessa situação toda que ocorreu em 2020, 2021, né, que começou lá no final de 2019 e que agora terminou ali em 2021, por aí. Então eu quero falar o que, que mudou, né, nas pessoas, o que eu estou vendo. Eu creio que não é só eu que estou vendo isso, eu tenho certeza que vocês estão vendo isso também, e que eu acho que é muito interessante da gente comentar aqui através desse vídeo. A primeira coisa que eu quero falar é com relação à economia. É fato que se você pegar ali em 2018, 2017, isso já vai fazer o quê? 6, 8, vai fazer 8 anos. Isso aí, 8 anos. Vai fazer 8 anos ali, 8 anos atrás. Se você pegar ali a condição de vida das pessoas, as pessoas não reclamavam tanto de economia. Você pode olhar assim que algumas reclamavam, que algumas diziam que a situação estava ruim, que não dava para comprar nada mais, etc. Mas você não via essa reclamação acontecendo toda hora. Toda hora a pessoa criticava a CLT ou criticava o trabalho dela. Isso não acontecia, tá? Isso é fato. Antes de 2020 não acontecia isso, tanto que não tinha vídeo na internet comentando sobre CLT, que se CLT é ruim, etc. Não havia essa conversa, não havia esse papo, tá certo? Não havia esse tipo de assunto, de tema aqui na internet, porque as pessoas não se importavam para isso. As pessoas não ligavam para o que elas estavam ganhando de dinheiro. Porque o que, que elas achavam? Olha, cara, eu vou viver, tem muitos anos para viver ainda. O que eu ganhar aqui tá bom. E eu vou juntando esse dinheiro aqui para conseguir comprar minhas coisas futuramente, etc. Comprar minha casa, comprar meu carro, minha moto. Comprar as coisas que eu preciso. Só que depois da pandemia, as pessoas ficaram extremamente imediatistas. Isso tem a ver também com os outros tópicos que eu vou comentar aqui também nesse vídeo. Só que as pessoas ficaram tão imediatistas que o que aconteceu, cara? Aconteceu que as pessoas perceberam que não dava mais para guardar dinheiro. Não tinha como mais ficar guardando dinheiro, cara, porque poderia acontecer qualquer outra coisa, entendeu? Poderia rolar mais uma pandemia, poderia rolar mais alguma coisa, poderia rolar mais algum problema. As pessoas foram lá e começaram a gastar o dinheiro atordoadamente, e aí também a inflação aumentou, os preços aumentaram, as coisas aumentaram, tudo, a economia ficou uma bosta. Por conta exatamente dessa situação toda, né? As pessoas viram que essa crise aí fez com que, cara, as pessoas ficassem mais imediatistas, ficassem mais ansiosas, ficaram mais enérgicas, vamos dizer assim. As pessoas ficaram mais ansiosas, enérgicas e imediatistas por conta dessa situação toda. Outra coisa que a gente pode ver que também creio que piorou muito foi qualidade de vida. As pessoas, né, devido a esse imediatismo, essa ansiedade, essa coisa atordoada que aconteceu ali na pandemia, que depois, né,
as pessoas voltaram ao seu normal, entre aspas, muitas aspas mesmo, as pessoas perceberam, cara, que esse bagulho da qualidade de vida não era uma coisa que tinha que ser pro futuro, entendeu? Tem que ser agora. Ai, meu Deus, se eu quero fazer tal coisa, eu tenho que fazer agora. Eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo. Eu tenho que comprar casa agora porque eu não sei o que pode acontecer no dia de amanhã. E essa frase, eu não sei o que vai acontecer no dia de amanhã, ela deixou de se tornar uma frase meio que ditado popular para se tornar de fato uma frase que realmente foi levada para a vida das pessoas. As pessoas levaram isso para a vida delas. Então hoje em dia as pessoas não levam essa frase como uma brincadeira e sim como algo sério. Porque depois da pandemia as pessoas já perceberam, cara. Se eu não fizer algo para mudar minha qualidade de vida, eu tô ferrado. E às vezes as pessoas nem pensam, sabe? De tanto imediatismo, as pessoas não têm calma para pensar. Hoje em dia a gente percebe mesmo que as pessoas estão tão doidas que elas fazem as coisas no impulso. É muita impulsividade envolvida. Então a qualidade de vida hoje em dia também decaiu bastante. As pessoas querem uma qualidade de vida muito alta também. Olham para as redes sociais e querem fazer uma coisa que esteja de acordo com o que ela vê com aquele tal influencer, por exemplo. Ela olha um influencer e quer fazer exatamente o que o influencer faz. Só que não tem como, não tem jeito de fazer isso. É impossível, cara. Então a qualidade de vida, ela decaiu muito, principalmente nas cidades grandes, você vê que a coisa não tá boa, as pessoas não estão bem. Uau, o clima não tá muito bom. As pessoas ao seu redor não tá feliz, não tá contente, não tá alegre igual era antes de 2020, tá? Antes da ali no caso década passada, 2018, 2019, você via que as pessoas realmente eram mais alegres. Depois de 2020, depois que nós chegamos nessa década de 2020, a coisa mudou completamente, as pessoas ficaram mais esquisitas. E a última coisa que eu quero comentar aqui, esse de fato, realmente eu percebi a diferença brutal é a relação pessoal que as pessoas estão tendo umas com as outras. Meus caros, isso aqui é gravíssimo. As pessoas não querem mais manter relações pessoais. Hoje em dia a gente está vivendo a sociedade líquida. Não sei quem inventou esse termo, inclusive eu posso até pesquisar aqui agora. Quem inventou o termo sociedade líquida, que é um termo que eu escutei nas minhas épocas de quando eu fazia negócio no terceiro do ensino médio para fazer redação do Enem e tal. Quem criou o termo sociedade líquida? Foi Bauman. Isso mesmo. Modernidade líquida. É modernidade líquida, não é sociedade líquida, mas enfim. A modernidade líquida foi Bauman que criou esse termo. E a gente sempre escuta esse termo muito no Enem e tal, para usar como argumento para redação do Enem. Só que ele diz uma coisa que é muito verdade. Cada vez mais a relação entre as pessoas é como se fosse um rio. Vai passando assim, e tipo assim, as pessoas não conseguem consolidar, sabe? Igual uma pedra, uma rocha, que existe relações realmente muito bem consolidadas. Hoje em dia não tem mais isso. As pessoas são como um rio. Sua relação ali, conversou, pronto, passou. Conversou, pronto, passou. As pessoas estão desse jeito. E isso tem a ver com o quê? Exatamente com as redes sociais. Hoje em dia você vê o quê? Você vê vídeo curto aparecendo aí direto. Vídeo aí que os caras scrollam aí, ó. Vai scrollando. Pega o celularzinho aqui, ó. E começa, ó, e começa a ficar explorando em rede social, TikTok, Reels do Instagram, Reels do Facebook, tem também vídeo curto no Facebook, você tem ali os conteúdos shorts no YouTube. Então, hoje em dia, essa relação pessoal não existe mais por conta da internet. Eu tenho a teoria, e essa teoria não é minha, mas sim de um cara que escreveu o livro também, que, meu Deus, eu tô esquecendo os caras que escreveram os nomes das coisas e criaram termos. Meu Deus do céu. Ele se chama Gerald Lanier. Lembrei o nome dele. Só não lembro o nome do livro. Livro do Gerald Lanier. Meu Deus, eu tô tentando pesquisar aqui, mano. Eu falei. É. Não é Gerald Lanier, não. É Lanier. Lanier. Mas qual que é o nome do livro, velho? Espera aí.
Beleza, agora eu achei. Achei aqui. Esse livro que ele escreveu, o Jaron Lanier, é um cara que participa, inclusive, daquele documentário Dilema das Redes da Netflix. Mas aquele documentário foi inspirado no livro dele, que é Os 10 Argumentos para Você Deletar Sua Rede Social. Certo? Esse livro que ele escreveu, ele é muito bom, porque lá ele fala o quê no final dele? Que a rede social se tornou uma religião. Eu não vou dar nem detalhes sobre isso, porque tem um conceito que ele põe ali dentro do livro, que se eu falar aqui no YouTube, ele nem vai recomendar o conteúdo. É esse o nível, tá certo? Porque vai acabar expondo para vocês o que verdadeiramente é o algoritmo do YouTube e o que é também o algoritmo das redes sociais. Então, esse caso aí do Jerry Lanier, que ele colocou dentro do livro, ele fala exatamente sobre isso, sobre a religião rede social. A rede social se tornou uma religião. Então, tudo que você faz na rede social, você vai transferir isso para o mundo real, tá certo? Porque é exatamente igual quando acontece ali, por exemplo, no cristianismo, no bandismo, no catolicismo e etc. Você segue as regras ali, né? Estabelecidas, as leis que são estabelecidas de acordo com o livro ou de acordo com as práticas que existem dentro da religião. Você segue aquilo de forma rigorosa e rígida dentro de sua vida. Por exemplo, o cristão, ele não pode beber. Ele não pode beber, ele não pode fumar, ele não pode casar com duas mulheres, ou a mulher não pode casar com dois homens, não pode trair, não pode fazer nada, entendeu? Então, quer dizer, nesse caso, tô falando não pode fazer nada nessas coisas que são consideradas ilícitas para quem é cristão. Quem é cristão não pode fazer esse tipo de coisa, né? Ele pode fazer várias outras coisas, mas ele não pode seguir esses caminhos. E ele entende que seguir esses caminhos seria basicamente destruir a sua própria ligação com ele e Deus. Então, destruir essa ligação vai fazer com que ele também acabe não querendo mais seguir esse caminho. E é exatamente isso que acontece com a rede social. Você percebe que as pessoas que ficaram pelo menos 2 meses sem ver rede social, elas mudam a vida dela por completo. Elas simplesmente falam assim, cara, rede social é uma merda, rede social é uma bosta. E é uma coisa que todo mundo deveria fazer, que é sair das redes sociais. Porque elas percebem que aquilo ali se tornou uma religião, cara. E de verdade, a rede social é uma religião. E é exatamente falando de igreja, cara, que eu vejo isso aqui acontecendo. Relação pessoal, comunhão, unidade não existe mais. Isso eu falo de igreja, eu falo de ambientes coletivos, falo, por exemplo, de escola, de trabalho, isso não existe. Se antes você tinha uma certa unidade, uma certa fluidez ali no seu trabalho com seus colegas e tal, ou dentro da escola, etc., não existe mais. Isso acabou. Desculpa. Enfim. Então não existe mais. Acabou isso. Tá certo? Não existe mais essas relações de fato pessoais que vão te levar a ter uma relação ou vão te levar a você ter uma certa pessoa de confiança que é um amigo seu que você teve ali dentro daquele ambiente e que você vai levar para sua vida inteira, entendeu? Não vai ter mais esse tipo de coisa, pelo menos é o que eu vejo depois de 2020, né? Eu percebi que as pessoas mudaram bastante o seu conceito de amizade. Hoje em dia a amizade praticamente não existe da forma como era antes. Por isso que eu falei que eu falo sempre isso, sabe? E eu falo isso pra todos assim. Amizade verdadeira aqui no Brasil não existe, tá? Principalmente se tratando aqui do país da digitalização e do país do TikTok. Não tem jeito de você ter amizade no Brasil. Pelo menos verdadeira amizade assim que você vai ter de longos e longos anos, a não ser que você seja velho, tipo, tenha uma faixa aí de 40, 50 anos, aí talvez você possa ter algumas amizades. Mas se você tem uma idade igual a minha ali de quase 20, 21 anos, creio que você não tenha, porque, cara, não tem como ter amizade num mundo em que está hiper mega conectado. Tá certo? O conceito, eu nem acho que o conceito de amizade, de seguidor, é algo assim que pode ser levado como parâmetro. Porque, por exemplo,
As pessoas falam muito que os jovens de hoje em dia usam o parâmetro do Instagram, dizer que ele tem 1.000 amigos ali, que é seguidores, e usa esse parâmetro. Não tem nada a ver. Ninguém faz isso, tá? Ninguém faz isso. Mas eu acho que hoje em dia o que mudou, na verdade, é exatamente essa situação de querer levar o que está dentro da rede social para o mundo real. E a gente tem que separar essas coisas. E eu acho que isso vai ser só com o tempo mesmo. Não vai ser nessa geração minha, não vai ser na geração dos meus pais, vai ser na próxima geração aí, futura. Talvez eu vou ver isso quando eu tiver velho. Talvez eu vou ver isso, mas eu não vou participar disso. Enfim. Então é isso, eu acho que é essas coisas que eu tô vendo recentemente e que eu percebo, cara, que na verdade, na minha visão, as pessoas pioraram muito como seres humanos, como pessoas honestas. Hoje em dia já não existem mais. Na minha visão, depois de 2020, o mundo piorou muito. Outra coisa também que eu quero lembrar é o tempo tá passando muito rápido, tá certo? Esse imediatismo tá levando as pessoas a esquecerem do tempo. Aí o tempo tá se encurtando, o tempo tá diminuindo também. As pessoas já não estão se importando mais com o tempo. Então eu quero terminar esse vídeo já dizendo para vocês o seguinte: se importem com o tempo. Faça o seu tempo, cara. Siga no seu ritmo, porque mesmo que seu ritmo seja calmo, seja tranquilo, caraca, eu tô tossindo muito. Enfim, mesmo que o seu ritmo seja tranquilo, seja calmo, seja sereno, esse seu ritmo vai te levar para caminhos mais longevos, vai te levar você para caminhos mais recompensadores e mais vantajosos. Você vai ir para caminhos mais de êxitos maiores, tá? De sucessos maiores, caminhos mais suscetíveis, né? Suscetíveis não. Ah, é palavra esquecida da minha cabeça, mas caminhos de maior sucesso, tá certo? Caminhos de maior sucesso na sua vida. Enfim, então é isso. Esse foi o vídeo de hoje a respeito do ano de 2020 e o que aconteceu e o que eu estou vendo, né? Isso é fato, não é coisa da minha cabeça. Isso é fato e o que eu tô vendo então na sociedade depois da situação que a gente teve em 2020 e um pouco de 2021 também. Tá certo? Então é isso aí. Falou, tchau e até a próxima.